Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre autojulgamento e eu quero começar esse vídeo com a seguinte frase: desejaria ter tido coragem de viver uma vida verdadeira para mim mesma, não o que os outros esperavam de mim. Este é um dos maiores arrependimentos de pacientes terminais. A enfermeira e autora Bronnie Ware fez um compilado de arrependimentos com esses pacientes em fase terminal. E não viver a nossa própria vida é o maior arrependimento de todos. Quando nós nascemos, somos cuidados 100% do tempo por uma pessoa, que na maioria das vezes é a nossa mãe. E ela passa vários anos da vida dela se dedicando 100% do tempo àquele ser. Então, desde o início da nossa vida, a gente entende que o certo a se fazer é você abdicar da sua própria vida, do seu próprio tempo, a outro ser. Isso está tão enraizado dentro da gente que é tido como normal e como certo absoluto. Eu vou dar 3 exemplos de como situações bobas na nossa vida acabam perdurando ou até traumatizando para a sua fase adulta, né? Então, exemplo 1. Quando a gente é criança, sempre tem aquela questão de você estar com o seu brinquedo, chega uma outra criança e nós somos obrigados a dividir o nosso brinquedo. Então, a gente, nesse primeiro instante, com um ato que é tão corriqueiro, e nem sempre a gente quer dividir esse brinquedo, porque talvez, por algum motivo, ele seja um brinquedo novo ou o seu favorito, e naquele momento você não está a fim de dividir. Porém, os nossos pais, eles dizem que está errado, que sim, a gente tem que dividir sempre os nossos brinquedos. E é nessa fase da vida que a gente já começa a entender que, independente do que nós quisermos para a nossa própria vida, nós não teremos essa escolha. Nós somos obrigados, sim, a dividir o que é nosso pelo bem do outro, né? Porque os nossos sentimentos, lá no nosso inconsciente, nós entendemos que o que a gente pensa não vale. Porque sim, a todo instante a gente tem que estar vivendo pelo outro. Então, o nosso cérebro, ele vai entender que nós não temos identidade própria, nós não temos escolhas. E quando a gente cresce, nós não conseguimos dizer não para outras pessoas. E então o que foi trabalhado na gente quando éramos crianças, na fase adulta transforma em adultos que não conseguem dizer não aos outros, independente da situação, mesmo se for na família, na escola ou no trabalho. Exemplo 2. Eu sempre amei estudar, desde muito novinha. E para mim, na escola era um dos piores lugares. Por quê? Porque como eu sempre gostei de estudar, eu tinha muita facilidade com os assuntos que eram dados na escola. Então eu sempre tinha que esperar os meus colegas ou terminarem as atividades, ou porque realmente eles não estavam entendendo certo tipo de assunto. Então o que acontece? Isso eu tô falando a minha experiência, né? Então, pra mim, a escola foi desculpa o palavrão, uma bosta e não serviu pra praticamente nada. Tirando a parte dos amigos, que é o mais interessante. Mas no restante, eu sempre tive que me adequar ao restante da turma. E isso acontece para os dois lados. Aquele aluno que é tido como ruim ou atrasado, um adendo, porque o que eu entendo é que não é esse aluno e sim o nosso sistema de ensino que realmente é péssimo. Voltando, então esse aluno que é tido como ruim ou atrasado, ele tá sempre correndo atrás dos medianos, porque dentro de uma sala de aula nós estamos rodeados, né, por outras pessoas, porque formamos um grupo ali que tem a mesma idade. Porém, a gente sabe que crianças, a forma cognitiva de aprendizado não depende da idade, isso é algo que é particular. Depende de vários fatores e a idade não é um deles. Então,
Aqui já é um ponto que o nosso sistema de ensino é uma droga. Tá? Voltando, então esses alunos, eles acabam vivendo uma vida que estão sempre correndo atrás do prejuízo, né? E de outra forma, aquele aluno que está sempre adiantado, ele precisa estar sempre se freando para acompanhar, ou esperando no caso, né, esses alunos que são os medianos. O que isso acaba afetando o nosso inconsciente? Quando a gente vai para a fase adulta, aquela pessoa que na escola era tida como atrasada não conseguiu desenvolver as suas habilidades pessoais, porque provavelmente ela era boa em outras coisas, e ela fica sempre correndo atrás das outras pessoas e chega a um ponto que ela não sabe mais para onde ir. Aquela pessoa que na escola estava sempre à frente, ela entende que ela não precisa fazer além do que é ensinado na escola. Por quê? Porque ela não vai receber nada além disso. Então, essas crianças são desestimuladas a serem melhores, eu não estou falando melhor que os outros, a serem melhores que elas mesmas para se manterem na média, né? E o que isso acontece, né, quando a gente é adulto? A gente está sempre se moldando à média. Mas nós não somos uma média, nós somos indivíduos e a gente deveria ter ciência de quem somos, né? Então, desde criança, nós não fomos ensinados a sermos nós mesmos, a gente foi ensinado o tempo inteiro a se adequar à sociedade, né? Exemplo número 3, que é uma outra situação que aconteceu comigo também na escola. Quando eu tinha 6 anos, a gente aprende desde muito pequeno que quando alguém vem e bate na gente, né, bateu aqui, a gente tem que dar a outra face, né, porque a gente não pode bater no coleguinha de volta. Porém, nessa fase da escola, eu estava na pré-escola ainda, né, com essa idade, a gente voltava a pé, né, da escola para casa, e num dia, esse meu coleguinha, ele disse assim: Ana, quer namorar comigo? E aí eu respondi de prontidão para ele: não, jamais, né? E segui as horas do colégio. Na hora de ir embora, a irmã dele, que naquela época já tinha por volta de 14 anos, ela me chamou, né, na saída da escola e pediu: olha, se tu gosta do meu irmão, dá um beijo nele. E se você não gosta, dá uma rodadinha na saia, porque na época a gente usava aquelas saias plissadinhas para ir para a escola. Então, inocentemente, eu girei, porque realmente, com 6 anos, eu não queria namorar com ninguém, eu queria era brincar. E nesse dia, quando eu girei, não passou alguns segundos, essa menina mais velha e mais um outro colega me seguraram. E esse meu colega, que era apaixonado por mim e não soube lidar com um não, me deu um baita de um tapaço de mão aberta na cara. A minha reação foi: ok, né? Ele me agrediu, tá tudo certo. Eu baixei a cabeça e fui chorando até chegar em casa. O que aconteceu nesse momento? Com 6 anos de idade, eu aprendi que ninguém mais encostaria um dedo sequer em mim. O que isso significou? Porque eu não apanhei só desse menino na escola. Eu apanhava com muita frequência de primos da mesma idade ou mais velhos, primos e primas. Ou eu apanhava, ou eu era mordida, coisas nesse estilo, e eu sempre ficava quieta, começava a chorar, ia para casa. Depois que eu apanhei desse menino que era estranho, porque na convivência familiar era normal a gente apanhar, e vou te dizer que não é normal, eu entendi que não é legal apanhar. E aí, com 6 anos de idade, eu aprendi com as dores da vida que sim, tem horas que a gente tem que revidar. A partir desse dia, toda vez que alguém me bateu, eu bati de volta e com muito mais força. E por um passe de mágica ou uma coincidência do destino, eu nunca mais apanhei. Então, a partir do momento, cada vez que alguém me batia e eu revidava e dizia: eu estou aqui, eu estou presente, você não vai fazer isso comigo, essas pessoas pararam de me bater.
E a vida, ela é dessa forma. Se alguém vem e te agride, nem sempre você vai revidar. Mas se essa agressão fizer com que você cresça e você precisa revidar, você revida sim. Porque até a gente chegar num momento de paz plena, demora um bom tempo. Até lá, sim, revide. E o que isso acaba afetando, né, a nossa vida adulta? Porque se a gente aprende que nós não podemos revidar e que nós não podemos nos defender, a gente vai passar a vida inteira levando lambada de outras pessoas e ficando em silêncio. E aí é pior, porque você vai guardando aquilo no seu inconsciente e o acúmulo vai te trazer outros sofrimentos que não valem a pena. Para vocês terem ideia, esse tapa que fez com que eu começasse a me defender, eu só consegui curar esse trauma há poucos anos atrás, quando eu entendi quem realmente era, quem eu era naquele momento e quem eu sou hoje. Então isso não me afeta mais, entanto que é a primeira vez que eu abro isso publicamente e não me afeta mais em nada. Né? É algo que não faz mais eu ficar pensativa ou me sentindo culpada ou com medo. Que é isso que acontece na vida adulta. Toda vez que a gente é agredida e que os nossos adultos, né, ensinam que a gente tem que dar a outra face, nós vamos ficando com medo e com culpa e levamos isso até a fase adulta e passamos a nossa fase adulta com medo de outras pessoas e nos sentindo culpados porque outras pessoas nos agrediram verbalmente, emocionalmente, entre tantos outros exemplos. E aí a gente fica impregnado com esses sentimentos, né? Nós somos criados por nossos pais e pela sociedade a sermos altruístas. Então isso são só 3 situações, mas eu poderia passar aqui o dia inteiro falando de várias situações para vocês, das quais nós somos ensinados de que a gente tem que viver pelo outro e para o outro. Nós vamos ao longo da vida sendo cortados da nossa própria individualidade, do meu eu, né? E esse meu eu, ele vai se perdendo e quanto mais tempo passa, mais difícil é a gente trazer esse eu de volta, né? Então, esses questionamentos, eles deveriam fazer parte da nossa vida desde a infância, para não termos esses problemas quando chegarmos na fase adulta e assim sermos pessoas muito melhor resolvidas. E é aí que entra o autojulgamento, porque a gente não faz um autojulgamento correto de nós mesmos. Esse autojulgamento, infelizmente, ele vem com toda a nossa bagagem da nossa história, fazendo com que a gente use os parâmetros de outras pessoas para nos julgarmos. E isso está muito errado, porque se a gente não sabe quem nós somos, como que a gente vai fazer um autojulgamento? Como que a gente vai saber que o que a gente está fazendo está errado ou o que a gente está fazendo está certo? Né? Então, são esses pequenos detalhes que às vezes fazem com que a gente não consiga entender por que esses passos para o autoconhecimento, para nos entendermos, eles acabam dando um pouco mais de trabalho, né? Então, como a gente foi educado dessa forma, onde a nossa individualidade não importa e sim só o que o outro pensa, não funciona. Eu não sei se vocês percebem, mas não está funcionando na nossa sociedade. Viver pensando no outro faz com que vivemos de forma frustrada. E aí eu tenho agora 3 perguntas para vocês. Como que vamos ajudar o próximo se nós não ajudamos a nós mesmos? Como nós vamos amar o próximo se nós não amamos a nós mesmas? Vocês entendem que essa conta não fecha? Quantas vezes vocês já se sacrificaram
por outras pessoas. E eu não tô aqui falando de querer algo em troca, não é nada disso. Quantas vezes na vida de vocês já se sacrificaram pelo outro? É difícil mensurar, né? Porque isso tá tão enraizado aqui, ó, nas nossas veias, que a gente nem percebe que faz isso todos os dias. E isso é diferente de você querer agradar o outro por vontade própria, né? E não simplesmente agradar o outro porque você se sente com medo ou com culpa de não estar fazendo isso, porque a sociedade nos disse que a gente sim tem que viver pelo outro. Onde eu quero chegar com essa reflexão toda? Nos moldamos tanto para os outros que esquecemos quem nós somos. E aí vai chegar um ponto da vida que a gente já não sabe mais onde está e também não sabe onde quer ir, onde quer chegar, né? Que a gente esquece quem nós somos e de tanto cuidar do outro, esquecemos de cuidar de nós mesmas. Nós não nascemos com medo e também não nascemos com essa culpa toda. Infelizmente, são os exemplos que nós temos à nossa volta que nos fazem crescer dessa forma. Estar livre dessas amarras, vou contar, dá um imenso trabalho, mas eu garanto, vale muito a pena.